Olá, paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos ao canal Mulheres como Girassol. Eu me chamo Lígia e quero compartilhar com vocês uma palavra que o Senhor colocou no meu coração, que está lá no livro de Atos, no capítulo 12, versículo de 5 a 7. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados, acorrentado com duas cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram e lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te a calça, as sandálias. E ele assim mesmo o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. O Senhor falou grandemente ao meu coração, através dessa palavra, sobre o poder da oração. O poder da oração incessante. E como que está o seu nível de oração? Como que está o seu nível de intimidade com o teu Deus, com o teu Pai, com o teu Senhor? Aquele que ouve, aquele que responde, aquele que traz livramentos, aquele que quebra cadeias, aquele que abre portas. Aqui nós vemos a história de Pedro, e aqui a gente está falando do livro de Atos, de uma história que ocorreu após a morte, a ressurreição e a ascensão do nosso Senhor Jesus Cristo. E ali os profetas do Senhor, os líderes espirituais que o Senhor havia levantado nesta terra, estavam falando do amor de Deus, estavam proclamando a palavra de Deus, mas existia ali um governo que se levantou para destruir estes homens de Deus. E aqui um pouquinho antes relata, no versículo 2, relata que Herodes já havia matado Tiago. E naquele momento ele tinha aprisionando Pedro. Pedro, aqui no versículo 5, já estava ali naquela prisão há 7 dias. Herodes estava aguardando passar o período de Páscoa para que pudesse tirar a vida de Pedro. E aqui o Senhor, através da sua palavra, ele nos fala que aquela era a última noite de Pedro. A morte dele estava prevista para o dia seguinte. E enquanto Pedro estava ali naquele cárcere, aprisionado, acorrentado, no meio de 2 soldados, existia uma igreja que orava incessantemente, uma igreja que acreditava no sobrenatural, uma igreja que cria no poder do Senhor Jesus Cristo. Talvez você não esteja hoje numa prisão física. Talvez hoje você não esteja acorrentado da forma que Pedro estava naquele momento. Mas existem hoje diversas outras prisões que têm nos impedido de viver a plenitude do Senhor Jesus, que têm nos impedido de vivermos a palavra, de vivermos a promessa, de vivermos tudo aquilo
que o Senhor já prometeu em sua palavra para mim e para você. Às vezes pode ser a prisão do medo, a prisão da angústia, a prisão da ansiedade, a prisão da depressão, a prisão de uma família destruída, de um divórcio, de uma traição, de um vício, de uma enfermidade. Eu não sei qual é a prisão que tem te impedido hoje de viver os sonhos e os planos do Senhor Jesus Cristo na sua vida. Mas eu sei que existe um Deus que está acima de qualquer circunstância, que existe um Deus que está acima de qualquer cadeia e que ouve a oração do justo e que, da mesma forma que operou milagres na vida de Pedro, libertando-o, quebrando as cadeias, quebrando as correntes, enviando os anjos para libertá-lo ali daquela condenação, da morte. Existe hoje um anjo do Senhor sendo enviado em sua direção. Existe hoje um Deus que está acima de qualquer coisa e que ouve o clamor do justo, que ouve a oração do justo e que está disposto a quebrar cadeias para abrir portas de cura, de libertação, de transformação, de renovo e de restauração para a sua vida. Como está o seu altar de oração? Como que está a tua vida de oração com o Senhor? Reflita nesta palavra. Faça um concerto com o Senhor. Ore, busque, creia. Esteja fazendo alianças com pessoas que vão orar com você, que vão clamar com você, assim como tinha uma igreja orando pela vida de Pedro. E certamente, todas as cadeias que têm te prendido, todas as cadeias que têm te impedido de viver no centro da vontade do Senhor, que tem te impedido de viver as promessas, que tem te impedido de viver na plenitude do Senhor, elas serão quebradas. Em nome de Jesus, eu declaro e profetizo sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, que todas as cadeias que estavam te prendendo, que neste dia, que neste momento, eu não sei quando você vai ouvir esta mensagem, mas que neste exato momento elas possam ser quebradas para a honra e glória do Senhor Jesus. Pare de olhar para as circunstâncias, pare de olhar para a dificuldade, pare de olhar para o deserto, porque acima de tudo isso existe um Deus que é maior, um Deus que operou milagres na vida de Pedro e que continua operando milagres nos nossos dias. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a tua família, em nome de Jesus.